Bom dia, bom dia, bom dia! Quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria. Bom dia! Que o teu coração esteja cheio de alegria. Você já estava aí, será que vai ter live hoje? Cadê essas meninas? Atrasamos que tinha muito recado hoje na escola de embaixadoras. Eu não me organizei para tanto recado assim. Mas estamos aqui, que o seu coração se encha de alegria, tem pão quentinho vindo do céu para você. E eu quero pedir para que o teu coração me ajude a encontrar os corações que são metódicos e que vieram aqui e falaram não tem live hoje e já se perderam ao longo do caminho. Então que você possa mandar aviãozinhos. Tá bom? Manda aviãozinho para as pessoas, porque eu atrasei, aí as pessoas dispersam. Eu também queria pedir para que se você tá num grupo de mulheres de fé, você clica aqui no aviãozinho, põe copiar link, joga lá e põe assim, atrasou, mas começou. Tamo ao vivo, para as pessoas despertarem, porque como eu atrasei, a gente perde as pessoas no meio do caminho. Eu preciso da sua ajuda. Então, se você puder, chame as pessoas nessa manhã para estarem aqui na presença de Deus, porque Deus tem... Nós vamos começar uma série hoje, importantíssimas, né? Que são cartas do Senhor, cartas vivas do Senhor. Responda às cartas do Senhor. A gente vai começar essa série agora, né? E eu vou pedir para que você, então, né, chame todos que você puder, né, para estar aqui. Se você já chamou, escreve aí para mim, já chamei. Porque daí aqueles que não chamaram vão ficar assim, nossa, preciso chamar, gente. Põe assim, já chamei geral. Mas você não pode falar que chamou se não chamou, hein? Presta atenção. Então você... Eita, eu tô tentando pôr aqui uma... Eu tô tentando... Eita, entrou aqui na propaganda. Pronto. Então, enquanto você chama, já chamou, chama geral pra estar aqui nessa manhã que vamos começar uma série, Responda as Cartas do Senhor. Que você possa dizer, Senhor, eu quero estar na tua vivência. Canta pro teu Deus. Ah, Jesus, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor. Estamos aqui no nosso jardim, Senhor. Ah, Senhor, caminha conosco nessa manhã, tira toda angústia, toda preocupação. Ah, Senhor, transforma cada lágrima em gotas de adoração. Ah, Senhor, abre os nossos olhos para te ver. Ah, Senhor, a gente não quer perder o brilho do primeiro amor. Nos desperta nessa manhã. Ah, Senhor, aumenta o nosso desejo pela tua presença. Me resgata nessa manhã. Me resgata, Senhor. Me carrega no colo. Não solta a minha mão. Eu quero ser teu bom perfume. Primeira essência de teu jardim particular. Canta pro Senhor. Me resgata, Senhor. Ah, Senhor. Senhor, estamos aqui para te receber nessa meia hora, Senhor. É só meia hora, abre o nosso coração, sinta o nosso perfume, fala palavras de adoração para o teu Deus. Senhor, eu te adoro, eu te busco, eu quero mais de ti, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é lindo. O Senhor é amoroso, abre os nossos olhos, Senhor, para te ver. Ah, Senhor, desperta o nosso olhar, que nós voltemos ao primeiro amor.
Senhor, que não se perca em nós o desejo de te adorar. Nós queremos ter desejo da tua presença. Vem, Senhor. E me resgata. Só te adorar. Teu bom perfume, primeira essência, o teu jardim particular. Jesus, seja bem-vindo aqui. Nós começamos hoje algo que o Senhor tem chamado a atenção no meu coração. E nós vamos viver, serão 7 quartas-feiras dessa série, Responda às Cartas de Deus. Responda às cartas de Deus. Seja uma resposta viva às cartas de Deus. Sabe, a gente não recebe mais carta, mas eu sou do tempo que a gente trocava carta. Vocês lembram desse tempo, né? Que trocava carta na escola, né? Trocava carta. A gente ficava esperando as cartas. E quando você recebia uma carta de alguém muito importante, né? Eu lembro até hoje quando eu recebi uma carta de Chiara Lubich, uma italiana, fundadora do movimento dos focolares, né? Que é pela unidade dos cristãos, da unidade das religiões. Eu lembro quando chegou na minha casa uma carta ali escrito Rocca di Papa, que era o lugar onde ela morava. Eu falei, meu Deus! E aí ela respondeu uma carta que eu mandei para ela. Eu não acreditava, tá? E eu tenho uma notícia para você. O Senhor, Ele fala conosco. A Bíblia é os recados de Deus para você. Mas nós precisamos responder. Nós precisamos ser aquela que responde. Sabe quando alguém manda um zap para você e você não responde? Ou quando você manda para alguém e aquela pessoa não responde, você fica esperando? Você fica esperando? Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade com WhatsApp. Muita dificuldade com WhatsApp. Então, muitas mensagens se perdem ali. Mas sabe o que eu não quero? Que se perca a mensagem do Senhor para mim. Porque eu não quero que Ele me encontre e diga, Fernanda, você não me respondeu. Eu te mandei uma carta e você não respondeu. E eu quero... Existem cartas que Paulo manda, né? Para as comunidades iniciais, mas existem cartas na Bíblia que o próprio Jesus glorificado mandou João escrever. Essas cartas não são então cartas de Paulo, que são incríveis, mas essas cartas Jesus mandou escrever. Elas estão em Apocalipse e eu não vou fazer aqui nessa série, eu não vou olhar para a escatologia, não vou fazer uma explicação, né? Porque existe toda uma explicação temporal do que eram essas igrejas, né? Eu não vou fazer isso, né? Eu vou trazer para você como Deus tem chamado a atenção do meu coração. Eu vou ler e aí depois a gente começa entendendo qual é a mensagem de Deus para nós. Ao anjo da igreja de Éfeso, assegura 7 estrelas na sua mão, dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua paciência. Não pode suportar os maus. Puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são. Os achaste mentirosos. Tem perseverança. Sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrependa-te e volta ao teu primeiro amor. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro do lugar, caso não te arrependas. Mas isso tens de bem. Detestas as obras dos nicolaítas como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Então eu quero trazer aqui para você, eu não vou, trazer aqui uma aula de escatologia. Eu não vou te explicar aqui os detalhes, dessa vivência das cartas que Cristo ressuscitado aparece para João e manda ele escrever essas cartas às igrejas. Eu não vou detalhar nisso. Mas eu vou trazer para você a mensagem que chama a atenção ao nosso coração. Ao nosso coração. Porque ele está escrevendo, a primeira coisa é que Cristo, ele está escrevendo, e aqui eu queria muito que você se alegrasse, ele está escrevendo. A palavra rema é a palavra que Deus revela a você específico. E ele está falando aqui para um tipo de mulher e homem de fé top. Que já são homens e mulheres de fé. Ele não tá gritando em cima do monte, ele tá dando um endereço específico para pessoas que são rendidas, que querem servir ao Senhor, que são já chamados para fora, que conhecem a Deus. Ele tá escrevendo para mim e para você. E aqui ele tá falando algumas coisas importantes. Ele começa falando, e aprenda com o Senhor. Ele já sabia, Claro, ele é Deus. Aquele feedback sanduíche. Sabe o que é feedback sanduíche? Feedback sanduíche, você começa com o bom, depois você fala o que precisa melhorar e depois você volta fazendo um acordo para aquilo que pode ser algo melhor ainda. Você nunca começa falando com alguém um trem ruim dele. Porque você precisa mostrar para ele aquilo que ele tem de bom, até para ele não achar que você veio tacar pedra nele. O Senhor já sabia disso. As técnicas que a gente usa hoje em comunicação, inteligência relacional, o Deus Supremo já usava. E ele começa falando algumas coisas para esse pessoal. Que você pode colocar o teu nome nessa carta hoje. Lu, Val, Aline, eu tenho visto as suas obras. Vocês não são mulher fraca, não. Eu tenho visto tudo que vocês fazem. Cláudia, tenho visto o que você faz. Vocês não são pessoas mal menos. Eu tenho visto o quanto vocês trabalham de forma árdua para o reino. Ele está escrevendo aqui não para quem fica de braço cruzado, não. Ele está escrevendo aqui para dizer, eu tenho visto que vocês estão trabalhando para o meu reino. Eu tenho visto que você tem falado de Deus, aonde você está posicionado. Eu já tenho visto que você tem acordado cedo. Eu tenho visto que você já oferece coisas àquelas pessoas que estão necessitadas. Eu tenho visto que você não é alguém. A primeira coisa que eu quero que você saiba, que ele escreve nessa carta é: eu tô te vendo, filha. Eu tô te vendo, filho. E eu tô vendo que você não tá vivendo mais só pra você mesmo. Eu tô vendo que você tem sido aquele que não só fala, aquele que tá fazendo, aquele que é correto, que tá tentando andar ali na linha do Senhor. E olha só, então ele fala de algumas coisas aqui. Ele fala de 3 atributos importantes que são valor para Deus. Retidão, persistência e coragem. Retidão, persistência e coragem. A primeira coisa que ele tá falando é: você não tá indo mais com conversinha de qualquer um. Ah, porque esse fala aqui gostosinho, eu vou nesse. Ah, porque agora a fulano falou, eu acho que a fulana falou. Ah, e aqui a fulana falou que Deus tá aqui, que ele faz isso, então vou lá. Você parou. Você não é esse que fica só buscando as conversinhas confortáveis. Você entende já as mentiras de Satanás. E você tem buscado andar com retidão em fazer o que é certo. Meninas, sabe?
Até em sonho. Até em sonho. Outro dia eu sonhei que uma pessoa falou assim pra mim, vamos aqui, só te dou uma carona, tal. E aí eu ia entrar no carro. E aí eu pensei, eu não posso mentir. E eu voltei no sonho e falei pra pessoa, deixa eu contar pra você. Eu tenho muito temor de perder a presença do Senhor. A presença é algo muito, muito, muito precioso pra mim. Não posso perder. Então eu não vou. Eu já tava entrando no carro. E aí quando eu ia pecar, quando eu ia mentir, eu falei, eu não posso perder a presença. No sonho. Não era nada de mal pros outros, mas eu tava ali reta, fazendo o que era certo, até no sonho. Eu tô vendo a tua retidão, eu tô vendo que você não quer desviar nem pra direita nem pra esquerda, que você tá fazendo o que é certo. Eu tô vendo que você persiste. Você não é aquele que era entregue à desistência. Que vai uma vez, não vai mais. Olha, Mulheres de Fé vai fazer 6 anos. Eu tô vendo você persistindo. Era difícil pra você buscar o Senhor, mas você não desiste. Você era daquelas que queria desistir, mas você não é mais. Você é aquela que persiste. Você fala que eu vou até o fim. Eu falei que eu vou fazer, vou fazer. Eu tô aqui com o Senhor, tô aqui com o Senhor. Eu continuo. Você não começou no começo do ano e já desistiu. Não, você continua. Você é persistente. E você tem tido coragem. Olha o que Deus tá falando de você. Você tá assim, ó. Ó. A mulherada que é reta, correta, persistente, tem paciência, não tem desistido e tem tido coragem de avançar. Mas aí ele põe um mais, porém, contudo, todavia. Mas alegre-se. Porque quando Deus, ele te chama a atenção, é porque ele sabe que você tem mais para dar. Quando Deus te chama a atenção, é porque ele sabe que ele quer te levar para um outro nível. E aqui, ele tem algo para falar com você. Mas você se afastou do primeiro amor. E agora eu quero conversar com você algo importante. Porque às vezes nós somos tão corretas, nós fazemos tantas coisas, nós estamos tanto imbuídas de tantas tarefas que nós perdemos o primeiro amor. Você hoje até serve Deus, mas às vezes você serve por tarefa. Você não tem mais aquela vontade de estar na presença dele. Você até vai na presença, porque você é persistente, porque você é comprometida, mas você não tem aquela... Você não queima mais aquela vontade, porque primeiro amor... Eu queria falar 3 coisas de primeiro amor. A primeira é vontade. Sabe quando você tá na paquera? Você tem vontade de encontrar o outro. Você tem vontade de estar na presença. Você tem vontade. Hoje, às vezes, você entra no carro com o marido porque tem que estar com o marido. Deita na cama porque é essa cama que só tem essa pra você deitar. Você tá no almoço porque é mais rápido, tem que tocar tudo no almoço. Mas você não fica assim com aquela vontade de encontrar. Às vezes você até encontra e fala assim, tomara, deixa eu encontrar, tô cansada. Já vai, ó, dando no pé. Você esfriou o primeiro amor. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus também. Nós vamos nos acostumando com a presença dele. Você vai se envolvendo tanto com as obras que você faz agora por rotina, no automático. Você não faz com aquela vontade do início. Aonde você tinha vontade de estar na presença, vontade de encontrar o Senhor, vontade de cantar pra Ele, vontade de escutar sobre Ele, vontade. Agora você até bota lá as pregações, mas é porque você pôs, porque a hora que você viu, você tá cantando e aí você já decorou a música. Você não tá fazendo com aquela vontade mais. Você esfriou. Segunda coisa que o primeiro amor tem. O primeiro amor contempla.
Você já viu o olhar de apaixonado? Olhar de apaixonado. Começou o relacionamento. O primeiro amor. A hora que começou, você vê ele olhando e achando bonito. Ele para olhar. Sabe o que eu lembro, gente? Eu lembro de eu dormindo numa van quando eu tava namorando o João. No colo dele, eu acordei, eu vi ele olhando pra mim. Mas com amor, com uma admiração. Que eu falei, uau, eu fui tão curada naquele olhar. Uma admiração, o primeiro amor, olha e contempla. E começa a olhar para os detalhes e fala, uau. E nós olhamos agora para a palavra de Deus, para as coisas que Deus faz, e fala, então Deus fez um milagre na minha vida, né? Não é, você até conta dos milagres, você até testemunha a Deus, mas você não olha mais e fala assim, uau, Deus. Você não é mais aquele que para olhar as coisas que Deus está fazendo. Você não para mais para dizer, uau, Senhor, como você é lindo. Uau, Senhor, olha mais isso que você fez. Uau, Deus, mais uma manhã que o Senhor deu, a sua misericórdia é incrível. Você escuta Deus falar a palavra de Deus assim bem, ai, nossa, já sei essa palavra, né? Ai, ele fez isso, fez aquilo. Você não tá pensando assim, uau, Deus, e você pode fazer de novo. O primeiro amor contempla. E talvez você parou de olhar para Deus, olhar para reparar Ele. Eu contei para vocês no spa, né, sobre mas eu vou contar de novo essa história, eu vou pedir para que Deus multiplique o tempo. De quando uma pessoa acorda, né? Ela tem 80 anos e ela acorda na idade que você tem hoje, né? Acorda com uns 37, 40 anos. E a hora que ela acorda com 37, 40 anos, ela acorda. E aí ela vai sair da cama e nada dói. E ela fala, olha, minha perna tá firme, tá boa. E aí depois que ela vai na cozinha e vê o marido gato, viril, forte, jovem. Ela fala, uau, que gato. E ela vai no espelho, ela não tem tantas marcas mais, ela não tem tantas rugas. E de repente ela olha para a sala bagunçada e começa a ouvir barulho de gente na casa. A casa tá lotada, aos 80 anos já era vazia. E agora a casa tá lotada de criança. E ela fala, uau! E bota as crianças no carro e aquela bagunça, mas ela nem liga porque, uau, tem gente no carro e é um pedaço de amor. E ela fala, uau! E depois ela deixa as crianças na escola. Liga para a mãe, porque a mãe é viva ainda. E ela ouve a mãe. E ela não quer desligar. E ela fala, te amo, mãe. Obrigado, mãe. Te amo. Ela não quer desligar, porque agora ela pode ouvir a voz da mãe ainda. A mãe é viva. E depois ela volta para casa. E ela não vê a hora de voltar para casa e encontrar o marido, os filhos. E os filhos ficam pedindo mais uma história. E não querem dormir, mas ela nem liga, porque afinal ela não queria que esse dia acabasse. E aí, aquela senhora diz, mas sabe, aos 30, aos 40, eu estava muito atarefada para perceber que eu estava no melhor tempo da minha vida. Nós vamos ficando tão atarefados com as obras, com a persistência, com aquilo que nós temos que fazer, que a gente vai parando de contemplar o que precisa ser contemplado. Você vai parando de agradecer e você foi parando de fazer isso também com Deus. Sabe, ontem a Gabi falou, mamãe, hoje eu queria ir para o céu. Eu falei, sério, filha, por quê? Ela falou, porque eu queria ver Jesus. Eu falei, você pode falar para ele aqui na terra ainda. Você pode viver assim na terra como no céu, fala isso para ele.
Mas ele está dizendo aqui, ei filha, você esfriou do primeiro amor, você já não me olha mais. E já não se deixa ser olhada. Porque sabe, depois de um tempo, se o seu marido tá assim olhando pra você, você fala, ô, acorda, vamos fazer as coisas que tem que fazer. Deus tá só te olhando. E você não se deixa mais nem ser olhada. Você parou de contemplar e ver valor em cada detalhe. Sabia que você foi salva. Você é grata pelo que Deus tem feito, pelos milagres de Deus cotidianos na sua vida, porque Deus tem te escolhido, porque Ele tem te ensinado. Não se acostume com isso. E terceira coisa, do primeiro amor. No primeiro amor há carinho. Se você quer saber se é um relacionamento novo, dá uma olhada no carinho. O primeiro amor quer abraçar, quer beijar, quer fazer surpresa, quer ter algo a mais. Cuidado é diferente de carinho. Cuidado são as coisas que você vai fazendo, que são gestos de amor, mas não são carinho. Carinho é esse afeto intencional, cheio de vontade, cheio de admiração, cheio de um derramar daquilo que não é o necessário. Você pode colocar lá o remédio pro outro, mas isso agora é diferente, você pôr um bilhetinho, uma cartinha. Hoje, como eu preparei essa palavra ontem, hoje de manhã eu escrevi já um bilhetinho pro meu marido. Porque eu também não quero perder o primeiro amor dentro da minha casa. Então, talvez você não tenha feito mais bilhetinhos para Deus. Talvez você não tenha mais falado com carinho com Ele. Talvez você não tenha acordado perguntando, Senhor, como eu te agrado hoje. Você está fazendo o que tem que fazer. E Ele está falando, volte. E eu queria falar sobre essa palavra dele. Volte. Deus está com saudade de te ver queimando de amor. Ele está dizendo, volte. E me vem 3 personagens bíblicos que voltam. O primeiro deles é o filho pródigo. Ele saiu para viver as coisas que eram dele. Mas há um momento que ele tem um estalo e fala, era melhor com o meu pai. Mesmo que eu não seja filho, os escravos deles, os empregados são mais bem tratados de onde eu tô. Eu vou lá ser empregado lá. E ele volta. E ele é recebido com um abraço, com um beijo, com vestes novas. Sabe como é que você volta para o primeiro amor? Você só decide voltar. E a hora que Deus te vê apontando lá, falando, Deus, eu preciso aprender a te amar de novo. Você recebe tanto amor dele. Você recebe tanto amor dele. Você recebe tanto amor dele. Que esse amor transbordante vai te levando para esse lugar. A segunda pessoa que volta é um que se encaixa, porque o filho pródigo não se encaixa. Ele não tinha trabalho árduo, ele não estava reto, ele não era persistente, ele não era corajoso. Mas esse segundo era Jonas. E aqui eu quero falar de Jonas e Pedro. Jonas, ele trabalhava arduamente para o Senhor. Ele era correto. Ele estava indignado com as coisas que estavam ofendendo ao Senhor. Mas quando Deus manda ele ir levar a palavra para Nínive, ele não quer ir. E aí ele vai para o sentido contrário. E aqui Jonas volta à força. Ele entende que o problema é com ele. E ele só se rende. Ele nem sabe como voltar. Ele só se rende e fala, tá bom, Deus, não vou mais fazer do meu jeito. Você é mais forte que eu. E ele se joga no mar. E a hora que ele se joga no mar, um peixe leva Jonas para onde ele tinha que estar. Esse é o maior sinal da soberania de Deus. Ele faz de qualquer jeito e leva aonde era para estar. E aí ele vai pregar para quem ele não quer pregar, mas Jonas está mais preocupado com as obras, com a retidão, do que com o amor e o coração de Deus.
A pregação de Jonas é incrível. Ele converte uma cidade inteira. Você já pensou? 100 mil pessoas. Ele converte uma cidade inteira. Mas Jonas não se alegra. Porque Jonas, ele não estava alinhado com o amor do Senhor. Ele estava alinhado nas obras. Mas ele fica triste a hora que a cidade se converte. Porque ele queria ser ele, o profeta que ia fazer fogo descer do céu e castigar aquele povo ruim. A retidão era mais importante para ele do que a rendição do coração das pessoas. Talvez você está mais condenando as pessoas que estão fazendo as coisas erradas do que pedindo, intercedendo em oração para que elas mudem. E elas voltem, e isso alegre o coração do pai. Você tá que nem o irmão do filho pródigo, reto, correto, que não se alegra a hora que o outro volta, porque você foi endurecendo, achando que você estava correto demais e perdeu o primeiro amor. E Jonas faz o que tem que fazer, mas fica indignado, chateado com a obra, falando: eu sabia que você ia fazer isso, que eles iam se arrepender. E ele não fica feliz. Pedro acha que ele ama Deus mais do que tudo. E ele entende que na hora do vamos ver, ele se protege. Talvez na hora do vamos ver, você que é tão correto, você não fala coisas erradas. Mas na hora do vamos ver, só um apaixonado pula na frente. Só um apaixonado não pensa em si. E o que Deus ele tem para mostrar para nós é que até o cara que se achava mais apaixonado, que amava Deus mais do que os outros, Pedro, achava que amava Deus mais do que os outros, que com o seu amor sozinha você não consegue. E essa é a maior revelação de Deus para mim. Com o teu amor, você não vai conseguir. Com o teu amor, você não vai conseguir. Quando Jesus pergunta para Pedro antes da última ceia, na última ceia, né? Ele pergunta: você me ama, você me ama, você me ama? Pedro responde: eu, ágape, que é o amor mais top que tem. Ele se achava o maior amante do Senhor, mas ele trai. Ele nega. Pedro que era correto. Mas Jesus vai, e aí ele volta, mas não pro primeiro amor, ele volta a pescar, ele tá desanimado, ele tá bravo com ele mesmo, com o que ele fez. Mas Jesus tá fazendo peixinho já na brasa para ele. E a hora que eles estão lá pescando e não tá bom a pesca ainda por cima. E ele fala: como é que tá a pesca? Joga pro outro lado. Pedro fala: eu, Senhor. E ele pula na água, e ele começa a nadar, e ele fala: é o Senhor, ele me visitou, é o Senhor, ele veio, ele me perdoou, é o Senhor, mesmo que eu viesse para esse lugar, eu fui perdoado. E ele tem um constrangimento desse amor, e ele tem uma alegria a hora que ele encontra, que ele vai nadando para encontrar o Senhor. E quando Jesus pergunta para ele de novo: você me ama, você me ama, você me ama? Ele responde: eu te fidelis. Agora ele entende que o amor dele é menor e é só com o amor de Cristo transbordante nele é que ele pode amar. Então, a carta de Jesus para você é: ele tá com saudade de você. Ele tá com saudade não da filha que só faz as coisas bem certinha, aquela filha ótima, correta, boazinha. Ele tá com saudade do teu coração. Ele tá com saudade da tua verdade. Ele tá com saudade do teu olhar. Ele tá com saudade daquela canção apaixonada. Ele tá com saudade do teu carinho. Ele tá com saudade da tua vontade na presença. Ele tá com saudade. Mas só tem um jeito de voltar: pedindo o próprio amor dele. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. É Cristo. E mesmo o maior dos amantes, que se achava o maior dos amantes, Pedro, desistiu, não foi até o fim. Eu sempre falo isso: a diferença de Pedro e João é que Pedro achava que amava, e João
se sentia o discípulo amado. João vai até o fim e Pedro não. Peça para o Senhor para você voltar a se sentir amada. Amada. E é nessa volta do filho pródigo, de Pedro, de se sentir profundamente amada. E não correta, amada, que você vai voltar a queimar no primeiro amor. E ele diz: ei, volta enquanto é tempo, porque eu preparei um banquete para você. E eu queria que você estivesse nessa mesa. Mas essa mesa precisa que você esteja queimando, porque o candelabro é quem sustenta o fogo. E não há fogo para quem tá frio. E não há fogo para quem tá frio. Então que você receba essa carta do Senhor pessoalmente. E que você seja essa resposta viva, dizendo: eu quero, Senhor. Me deixa me sentir amada. Me ensina a amar novamente. O Senhor fez essa conversa comigo há algum tempo atrás. Ele mesmo me disse, como nessa carta: Fernanda, você é essa, que a hora que eu peço você tá lá, você faz o que eu quero, você sabe a verdade, você não é enganada, você é aquela que eu posso contar. Mas eu não tô te sentindo mais o primeiro amor. E eu falei: eu, Senhor! Eu tava que nem Pedro. Eu sou a que mais te amo, mas ele disse isso pra mim. Disse isso pra mim. Eu falei: então me ensina a amar, Senhor. Me ensina a amar, eu quero te amar. Eu não quero fazer porque tem que fazer. Eu não quero ser essa que só é correta. Eu quero que você se sinta amado. Porque o seu marido pode fazer tudo de certinho pra você e ser um ótimo provedor da casa, se ele não te amar. Você vai ter um funcionário. O Senhor não precisa de funcionários. Ele quer amigos. Ele quer relacionamento. Ele quer amor verdadeiro. E Ele quer te ensinar. Só volte. Só fale que você quer voltar. Só se renda. E permita se sentir profundamente amado, perdoado. Para que você queime de novo no fogo do Espírito. Amém? Amém. Obrigada de ter ficado até o final, mesmo que eu me atrasei. Eu quero trazer aqui algumas informações para você muito, muito, muito importantes. A primeira é que dia 23, segunda que vem, aniversário do Mulheres de Fé, completamos 6 anos, você tem noção? 6 anos do Ministério Mulheres de Fé. Se você foi abençoada por esse ministério, se esse ministério tem tocado a tua vida, se o Senhor tem falado com você, nós queremos voltar ao nosso primeiro amor, nós vamos queimar como nos primeiros dias juntos. Então, que você possa celebrar no teu coração, que você não fale: ah, tá bom, mais um dia. Não, que você possa dizer: uau, Senhor, aniversários nos lembram do dom que Deus derramou sobre nós. No próprio dia 23, nós faremos uma live de oração e adoração às 8 da noite, né? Uma live de oração e adoração às 8 da noite. Na verdade, nós estaremos, né? Quem é de Botucatu ou de perto de Botucatu, nós faremos uma noite de louvor e adoração, então você está super convidado, tá bom? Nós faremos essa noite de oração e adoração, e você que é de longe, você pode participar também, porque nós abriremos uma live, mas nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Essa live vai acontecer às 6:30 da tarde, tá bom? Por volta de 18h30 vai ser esse nosso momento de louvor e adoração. Na quarta-feira que vem, então é a live especial de aniversário, não falte. Mas primeiro, na segunda-feira, antes do quarto de guerra, às 18h30, nós faremos esse momento de louvor e adoração, tá bom?
teremos a nossa festa de aniversário, que a gente sempre faz todo ano. E todas vocês são convidadas, convocadas. Venha como no primeiro amor, no primeiro ano, querendo agradecer ao Senhor, estar com o Senhor. Vai ser um café da manhã numa chácara aqui em Botucatu. Nós vamos fazer um café da manhã no dia 11 de abril. Você pode vir, pode trazer a sua família. Você vai trazer algo pro café da manhã e nós vamos tomar esse café da manhã juntas para celebrar. Teremos um momento de testemunho e faremos esse momento de ação de graças ao Senhor. Vai ser um momento de agradecimento, de ação de graças ao que Deus fez para nós, né? Então que você possa estar, se você conseguir estar, você é muito bem-vindo, você é convidado. Passe para a embaixadora da sua cidade que você quer vir, ela vai passar a lista para você. A gente também vai colocar aqui um formulário que você mesmo pode inscrever. Marido pode ir sim, né? É aberto, é um momento de ação de graças. Dia do aniversário, nós vamos já comemorar junto, né? Então dia 11 de abril vai ser esse dia que nós vamos estar aos pés do Senhor nessa chácara em adoração. Vai ser uma manhã que nós vamos passar juntos, não tem custo, né? É aberto, não tem custo. Você traz algo pro café da manhã e a gente vai tomar esse café da manhã e vamos ter esse momento de ação de graças em louvor, tá bom? Quero ir, não sei quem é a embaixadora, nós vamos deixar aqui um formulário, e esse formulário é só pra gente poder deixar o nome pra entrada da chácara, tá bom? Então, você não precisa pagar nada, você só precisa estar lá, né? Porque é o dia que nós vamos estar adorando ao Senhor juntas por tudo que Ele tem derramado através desse ministério em nossa vida. E não quero deixar de falar que nós começamos agora em março a formação Mulheres de Fé, que acontecem nos Cafés com Fés. É uma formação de um ano todo e o tema desse ano é intimidade com Deus, tá bom? O tema desse ano que nós vamos fazer, a formação desse ano é intimidade com Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, a formação desse ano é pra você. Então, cada dia que a gente tem, né, cada encontro é uma vivência para essa intimidade com Deus, nessa formação dentro da palavra, tá bom? Então, através da Bíblia, a gente tem a formação daquilo que a gente vai crescer em Deus. Eu tô aqui usando o celular, não consigo falar todos os temas, mas são encontros até o final do ano de formação de intimidade com Deus. Então, vá, né? Na sua cidade, eu escrevo essa formação. Todas as cidades do Brasil e de fora do Brasil fazem a mesma formação. Nós vamos crescendo juntas de fé em fé, tá bom? Então, dia 23, 6:30 da tarde, entra nessa live de louvor e adoração. Nessa semana agora nós vamos recolher os depoimentos de vocês. Então seja um testemunho vivo. Escreva os testemunhos que a gente vai começar a postar aqui, os testemunhos de vocês também, para que a gente possa trazer mais pessoas ao coração de Deus, alegrar o coração de Deus, ser esse perfume suave para Ele, tá bom? Então, escreva os testemunhos, esteja no dia 23 e dia 11 de abril você é convidado especial dessa festa. Ele tá dizendo, eu tenho um banquete para você. Não seja aquele que tá tão ocupado com as obras, que não senta no banquete com o Senhor, tá bom? Como acompanhar as formações? As formações acontecem nas cidades através de um encontro mensal, tá? Então, as formações acontecem nas cidades, em encontros mensais. A Camila tá dando aqui tá fazendo um pedido, gente. No dia 23 agora, segunda-feira, vista-se com uma camiseta do Mulheres de Fé. Porque é um jeito da gente evangelizar, das pessoas perguntarem o que é, da gente também tá vestido com a roupa da festa. Tá bom? Então, se você tem uma camiseta do Mulheres de Fé, vista essa camiseta do Mulheres de Fé no dia 23, tá bom? Para que a gente também possa ser uma forma da gente divulgar, da gente celebrar esse ministério, tá? Se não tem na sua cidade essa formação acontecendo, nós temos uma formação online para quem não tem nas cidades, tá? Então, é só entrar em contato com a gente aqui no direct que você vai ser direcionado.
Um beijo grande. Essa formação é gratuita, tá bom? Essa formação é gratuita. Você adquire, se você quiser, um caderno de atividades dessa formação, que é toda a formação para você ter registros, né? E tem atividades, tem leituras complementares. Você adquire esse caderno se você quiser, tá? Mas é gratuita essa formação nas cidades. Manda aqui um direct, fala a cidade que você é, que a nossa equipe ou direciona você para a formação dentro da sua cidade. E se não tiver na sua cidade, você pode fazer essa formação no grupo online. Tá bom? Um beijo grande.